Então vamos começar criando um novo documento. Vou criar aqui um documento 1920 por 1280. Ok. Aí eu vou trazer primeiro a nossa referência. Posicionar ela bem aqui no meio. Aumentar um pouco o tamanho para enxergar melhor. Agora eu vou dar uma olhada aqui nos layers. E vou transformar esse layer aqui num layer de referência. Então eu dou 2 cliques aqui nesse cantinho. E ligo esse botãozinho template. Dou um OK. Aí o logo fica trancado, meio invisível para a gente poder ir desenhando por cima. Eu vou criar um outro layer por cima para começar a ilustrar as formas. Então eu vou começar com esse círculo maior que tem aqui no fundo. Pegar a ferramenta de elipse. Eu não tenho nenhum preenchimento, nenhum contorno. Vou deixar só um contorno preto aqui. Clico e arrasto segurando o Shift. Depois eu aperto a barra de espaço junto com o Shift com o mouse para ir movendo a bolinha até ficar próximo do logo. Vou usar as setinhas do teclado para mover, ajustar um pouco. Acho que essa é a primeira forma. Então eu vou deixar esse círculo aqui do fundo. Posso até esconder esse layer e fazer um outro layer em cima. Aí dessa forma eu consigo separar os elementos de uma forma mais fácil. Então agora eu vou começar a ilustrar esses pequenos pedaços. Como a esquerda e a direita são iguais, eu posso primeiro fazer um lado esquerdo e depois duplicar aqui o lado direito, espelhando, né? Então para fazer um outro círculo, cortar os pedaços que eu não vou estar usando. Ou eu poderia desenhar também com um pen tool, peça a peça. Mas eu vou experimentar o círculo primeiro. Se não der certo, eu uso o outro. Então eu vou pegar um círculo mais ou menos na metade do caminho. Deixa eu só tentar centralizar todo mundo para ver se todo mundo centralizado fica um pouco mais fácil de mover. Vou desbloquear, selecionar aqui a forma. E aqui vou mandar alinhar pelo artboard. Então eu vou alinhar no centro, tanto na vertical quanto na horizontal. Posso trancar de novo. E agora essa linha também eu vou fazer a mesma coisa. Selecionar ela, centralizar os dois e me parece que deu certo. Para ficar na mesma espessura eu posso começar a aumentar o stroke até ele ficar tão largo quanto essa peça ali. Ok. Agora eu gostaria de enxergar aqui para fazer os cortes. A gente pode mudar aqui em cima a aba View para o modo Outline. Aí a gente esconde os contornos, os preenchimentos e consegue trabalhar só a linha. Então eu quero inserir cortes aqui. Eu vou pegar minha ferramenta de tesoura e vou inserir um corte aqui e depois eu posso selecionar esses meinhos e deletar eles. Então eu vou primeiro cortar todo mundo, depois eu deleto. Pego aquela setinha preta, começo a selecionar esses pedacinhos e deleto todo mundo. Eu fiquei só com as linhas nos lugares que eu gostaria. Deixa eu voltar ali pro View e tirar aqui do GPU Preview. E agora a gente tem os objetos cortados, ó, mas dá de perceber que eles não ficaram iguais à linha aqui. Então, provavelmente a gente vai ter que editar os pontos individuais, aqueles que sobraram aqui do meio. Então, eu vou esconder todo um lado aqui, para não me preocupar com esse lado. E começar a trabalhar com estes daqui. Só que seria bom enxergar um pouco a transparência. Então, eu vou selecionar todos as pecinhas, clicando nesse botãozinho, e aqui em cima na opacidade, botar um pouco de opacidade aqui para poder enxergar. Deixa eu só trocar por uma outra cor também, ficar um pouco mais fácil de enxergar. Agora sim, para a gente converter essa linha com um stroke num objeto editável,
É só a gente selecionar todas as peças e vir aqui em cima na aba Object e tem a opção Expand. Aí a gente pode mandar expandir o stroke, preenchimento. Se a gente der um OK, ele vai transformar isso aqui num objeto editável. Agora a gente usando a setinha branca, a gente pode vir aqui e começar a editar cada um dos pontos. Ó. Vou tentar deixar o mais correto possível aqui em cima do logotipo, da referência. Ok. Agora que a gente tem essas peças aqui, eu posso selecionar aquela setinha preta, selecionar, fazer uma caixa de seleção que encoste em todas as peças. E para mim duplicar, seria bom eu ter uma linha guia aqui só para mim saber onde é o meio. Eu vou chamar minha régua apertando Ctrl R, clico e arrasto aqui na régua e tento colocar uma linha guia bem no meio aqui do logo, para a gente poder fazer o reflexo. Então seleciono de novo aqui todas as pecinhas e vou pegar aqui a ferramenta de reflexo, ó, Reflect Tool. Aí eu posso segurar o Alt e clicar e arrastar isso aqui ali para o meio da minha guia. E se eu der um clique com esse Alt e acertar em cima da guia, ele vai abrir essa janelinha Reflect aqui, que eu posso daí fazer um espelhamento no modo vertical. Se eu fizer um preview, dá de ver que ele vai para o outro lado. Só que em vez de eu dar um OK, eu aperto o botãozinho cópia. Aí ele vai fazer uma cópia para nós aqui dessas peças. Aí agora eu vou dar só uma ajeitada para todo mundo ficar mais de acordo aqui com a referência. Agora a gente pode começar a desenhar a parte do interior. Então eu vou criar mais um layer. Fazer esse círculo aqui do fundo primeiro. Pego a ferramenta de círculo. Ok. Se eu posso mandar esse layer aqui para trás, logo acima daquele primeiro, que aqui seria só o contorno, até posso renomear esses layers. Contorno, isso aqui uma de BG. Chamar de laterais. Ok. Agora eu posso começar a ilustrar essas partes internas aqui. Então vou pegar o Pen Tool e vou começar criando essa parte aqui do fundo. Ó. Então aqui da mesma forma a gente pode começar criando um círculo, fazer um stroke no círculo, depois cortar aqui os pedaços e inserir um retângulo aqui nessas pontas. Então vou fazer mais um layer. Só deixa eu inverter aqui para ficar no contorno. Começar a aumentar o contorno. E inserir os cortes com a tesoura. Ok. Agora eu posso fazer uns retângulos aqui. Só que eu não quero contorno, eu quero preenchimento, então eu inverto aqui. E agora eu posso mover e girar ela aqui em cima. Duplicar, eu seguro o Alt e arrasto o elemento aqui para o lado.
Mesma coisa aqui pro outro lado. Eu preciso juntar todas essas peças. Por isso eu posso só emendar aqui até eles atravessarem um ao outro. E depois disso a gente pode usar, converter essas linhas num objeto editável e usar o Pathfinder para somar essas formas aqui. Ok. Então agora eu seleciono esses pedacinhos da linha e uso lá aquele Object Expand para expandir de novo isso daqui em retângulos. Ó. Aí agora que eu tenho todo mundo como um retângulo, eu posso selecionar todas essas peças aqui. E se eu for em Window Pathfinder, eu posso usar esse primeiro botão Unite, que dele junta todo mundo aqui numa forma sólida. Muito bem. Mais um layer. Agora eu posso começar a ilustrar essa parte aqui do centro. Então, esse elemento aqui também ele se repete na esquerda e para a direita, então eu posso fazer metade e usar a ferramenta de reflexo para refletir esses objetos aqui de um lado para outro. Vou começar com essa parte aqui do centro. Vou usar o Pen Tool mesmo. Eu não gosto desse modo de auto-preenchimento, eu vou trocar aqui para o modo de contorno, para enxergar melhor as linhas. Ok, fiz a metade. Agora eu posso até fechar a tela em cima, só para criar um objeto sólido. Agora eu posso inverter a cor. Preenchimento. E agora a gente pode usar a ferramenta de espelhar também. Então pego o Reflect Tool. Só que com essa cor de ciano eu não consigo enxergar o centro ali, que é da mesma cor. Deixa eu trocar para um outro cor. Pegar a ferramenta de reflexo, seguro o Alt, clica e arrasto ali. E uso uma cópia desse elemento. Agora só para juntar os dois, eu estou vendo que ficou um pedacinho aqui. Eu posso juntar esses dois pontinhos pegando a setinha branca. Seleciono os dois pontos ali de cima, botão direito, tem um Average. Eu posso botar Both e ele vai juntar os dois pontos no mesmo lugar. Mesma coisa aqui para o de baixo. Botão direito, Average, Both. E agora que eu tenho os dois elementos na mesma posição, posso selecionar as duas formas e usar um Pathfinder para soldar esse elemento. Agora eu vou esconder esse layer, fazer mais um layer, só que agora eu vou botar por baixo desse, que esse aqui fica por cima, né? Eu vou começar a fazer essas asas aqui nesse layer de baixo. Vou chamar de asas isso aqui. Então, começar fazendo com o Pen Tool. Começar fazendo de trás para frente. Vou selecionar aqui em cima, ponto aqui. Ok. Mais um primeiro pedaço. Deixa eu abrir esse layer e ir escondendo à medida que for criando. Só para ver como ficou, se está todo mundo certo, eu vou fazer um nível de cor. Então
vou deixando, à medida que for mais profundo aqui, eu vou deixando eles mais escuros. Só para ver se está funcionando um elemento um por cima do outro. Essas cores não vão importar muito, que depois que a gente mandar isso para um 3D, as cores vão ser o de menos. Ok, só esse aqui acho que a gente pode trazer um pouquinho mais para baixo. Esse aqui dá de mexer um pouco melhor a curvatura. Esse aqui também dá de colocar um pouquinho mais para baixo, esse pontinho ali. E esse um pouquinho mais para cima. Só para um encobrir o outro. Ok? Agora a gente pode pegar esses elementos e duplicar eles para o outro lado. Então vou selecionar os três. Os três não, 1, 2, 3, 4, 5, né? E pegar a ferramenta de refletir. Seguro o Alt. Deixa eu só chamar de novo a minha guia. Eu acho que eu escondi. Ou deletei. Vou tentar duplicar na mão mesmo. Reflexo. Alt. E fazer uma cópia. Vou pegar minha seta preta. Só dar uma ajustada. Agora a gente tem os outros elementos. Quando eu ligar o de cima, a gente tem todo mundo aqui certinho. Então temos esse pedaço ali, esse pedaço aqui. Esse aqui do fundo, deixa eu trocar para uma outra cor para poder enxergar também. As pecinhas que eu tinha baixado a transparência, eu vou selecionar elas de novo e tirar a transparência. Só apagar essa linha guia aqui com opacidade 100%. E esse fundo aqui, do contorno do fundo, também vou pintar de alguma outra cor só para poder enxergar a diferença das peças. Ok, acho que agora falta mesmo só o texto. E essas duas linhazinhas. Vou começar fazendo as linhazinhas. Então essa linha, vou criar mais um outro layer. E só fazer com o Pen Tool. Clica aqui, clica e puxa até ter a curva. Troca, tira o preenchimento e deixa só o contorno. Posso dar um ESC aqui para cancelar o próximo ponto. E agora é só aumentar a espessura. Deixa eu selecionar essa linha aqui, aumentar um pouco a espessura dela. E mover ela aqui para o outro lado. Também quero duplicar para o outro lado, então ferramenta de reflexo. Seguro o Alt até alguma ponta. Vertical e cópia. Fazer um ajuste. Só dando uma reconferida nos pontos. Ok. Também vou converter elas em retângulos. Então seleciono todas essas linhas. Vou lá em Object, Expand. Ok. Aí é como se eu tivesse desenhado eles com o Pen Tool. É bom não ficar com ferramentas de linha, só a linha. Quando eu importar lá para dentro do cinema, eu quero extrudar isso aqui. É bom que seja um retângulo mesmo. Agora falta essa parte do texto. Isso aqui tem
uma fonte já da própria Battlestar Galactica que eu encontrei num site. Então aqui no site da fonte.com eu digitei ali Battlestar e apareceu essa fonte do Battlestar Galactica. Então é só vir aqui e baixar essa fonte. Se você abre o documento aqui, você pode dar 2 cliques no elemento e apertar instalar para instalar essa fonte no computador. Aí procurar na listagem de fonte, a fonte Battlestar vai estar lá. Voltando para o Illustrator, posso pegar minha fonte aqui. Se eu digitar Battlestar e vir ali na listagem de fontes, eu vou ter a fonte Battlestar. Só que eu quero digitar ela em formato circular e não reto. Então, se eu fizer um círculo antes, mais ou menos na base aqui da letra, eu posso usar aqui junto com a ferramenta de texto, tem esse Type on a Path Tool, que eu posso clicar nele e digitar direto aqui em cima do círculo. Então, digitei Battlestar Galactica. Agora eu preciso pegar a ferramenta de fonte ali em cima, vou vir na aba caractere, começar a aumentar o tamanho da fonte. Não vou poder aumentar muito, mas daí eu posso começar a aumentar o espaçamento entre as fontes. Até mais ou menos encaixar as letras. Outra coisa que eu posso fazer, se eu der 2 cliques entre um caractere e outro, deixa eu empurrar esse B aqui, ele tem uma linhazinha que eu posso empurrar um pouquinho mais para frente. Se eu der 2 cliques entre um caractere e outro, eu posso segurar o Alt e apertar o botão da direita e da esquerda. Eu posso ir modificando esse espaçamento entre os caracteres, um a um, até eles ficarem mais ou menos de acordo aqui com a arte. Ok, agora eu posso fazer essa parte aqui de baixo. Então vou pegar, fazer mais um círculo. Gosto de fazer 2 diferentes para ter controle. Individual, então faço mais um círculo. Deixa eu só mover isso aqui para o lado para não errar o clique. Selecionar isso aqui de novo. Type on a Path. Posso apertar aqui embaixo. Então, BSG75. Só que dá de ver que ele está aqui para o lado de baixo, né? Então, se você der 2 cliques em cima da ferramenta, você pode inverter usando o flip e trocar aqui o Align Center para Ascender para ele alinhar pela parte de cima. Aí agora é só dar uma ajustada nos espaçamentos, posicionar as letrinhas aqui. Com 2 cliques, Alt, esquerda e direita. Ok. Agora que a gente tem os textos,
Também é importante a gente converter eles num objeto editável. Então é só selecionar o texto, botão direito, Create Outlines. Aí ele vai criar linhas dessas formas aqui. Agora a gente tem o logo todo montado, vou só organizar aqui os layers. Então a gente tem parte, eu vou chamar isso aqui de BG. Esse aqui eu vou chamar de BG asas. Esse aqui de cima eu posso apagar. Agora eu vou selecionar e começar a dar uma endireitada nessas formas. Aqui as laterais todas, o que é isso? Ah, esse é o texto. Esses textos eu posso colocar num layer separado também. Só para manter organizado. Deixa eu abrir um pouco mais aqui. Linhas, textos, asas, centro, torno, asas, as laterais. E é isso aí. Agora o que eu vou fazer é agrupar todos esses objetos azuis aqui, que eu tô achando que eles estão meio fora. Então, botão direito, Group. Aí eu posso selecionar eles e mandar centralizar aqui no centro da página. E agora, só dando 2 cliques, eu posso mover um pouco esses pontos. Então, um pouco pro lado de dentro, só para eles caírem um pouquinho pro lado de fora. Posso usar a seta do teclado mesmo. Ok. Acho que para ficar interessante também, deixa eu sair do modo de isolamento, deixar esse background aqui, essa bolinha um pouquinho menor talvez. Seguro o Shift e o Alt para ficar esses pedacinhos aqui pro lado de fora. Ok, eu acho que temos as curvas. Agora a gente precisa começar a exportar isso aqui pro Cinema 4D para começar a extrudar essas pecinhas aqui. Então eu vou deletar esse layer de referência, agora eu não preciso mais dela. Vou salvar isso daqui como o meu original. E agora, para a gente poder exportar para o Cinema 4D, a gente precisa exportar isso aqui como um Illustrator 8. Eu só não tenho certeza se ele vai exportar todas as linhas certinhas. Eu vou fazer um teste primeiro. Se não der, a gente volta e faz de outra forma. Então, vou lá em File, Save As. Salvar como, em vez de original, como AI8. Seria só um nome, só para saber o que é. Dá um salvar. E aqui na versão é que a gente escolhe Illustrator 8. Ele vai dar uns avisos aqui, tá tudo bem. Só dá um OK. E agora a gente tem exportado isso como Illustrator 8. Então, vamos abrir o cinema e tentar importar. Então agora aqui no Cinema 4D a gente pode importar o logo. Então vou ali em File, Merge. E vou carregar aqui meu logo versão Illustrator 8. Só que, só vou dar um OK aqui, às vezes dá alguns problemas, porque se a gente olhar aqui a gente tem todas as linhas, só que às vezes ele acaba soldando várias linhas numa coisa só. Então, por exemplo, esse PF1, ó, tá todo mundo
junto na mesma linha. A gente teria que separar isso. Então, ou a gente tem que dar um jeito de separar aqui pelo Cinema ou lá pelo Illustrator. Porque senão, olha o que acontece. Se a gente colocar eles dentro de um extrude NURBS, ele vai extrudar isso daqui, mas vai ficar um monte de buraco e coisa que não é bem o que a gente quer. A gente vai ficar sem a parte das asas, sem os outros elementos. Então, o ideal vai ser exportar linha a linha ou ir aqui manualmente separar cada uma das linhas. Eu prefiro fazer lá no Illustrator mesmo, então eu vou deletar todo mundo aqui e vou lá primeiro separar cada um dos elementos. Então, voltando aqui para o Illustrator, o que eu faço é o seguinte. Eu deleto todas essas layers e faço um salvar como. Só que agora vai ter um monte de pedacinhos. Então eu vou salvar isso como 01 BG e dou um salvar. Illustrator 8. Dou um Ctrl Z, deleto todo mundo com exceção do segundo layer. E agora salvar como BG asas. Também como Illustrator 8. Ctrl Z. E agora eu vou fazendo isso para todos os elementos. Cada layer. Beleza, vamos deixar aqui por enquanto. Voltando agora aqui pro Cinema, a gente pode começar a dar um merge em todo mundo. Então, vou começar aqui com o primeiro BG, segundo, terceiro, laterais. Aí a gente vai vendo que vai ter todo mundo bem separadinho aqui, individual. Agora a gente tem todas as linhas bem separadinhas. Só que se eu exibir aqui minha grade, a gente vai ver que o logo está meio para fora aqui, está meio para baixo. Isso é porque dentro do Illustrator o mundo 00 fica aqui, ó, 00, e aqui é o ponto 0. E do Cinema seria aqui o ponto 0. Então ele começa o ponto 0 e faz o logo ficar aqui para baixo. Mas é fácil de corrigir isso, é só agrupar todas as linhas, seleciona todas, dá um Alt G. E depois seleciona esse nulo, vem aqui nas coordenadas, zera as coordenadas, o logo vai vir parar aqui no meio. Agora que a gente tem ele aqui no meio, a gente pode usar um extrude NURBS para extrudar todo mundo. Então, seguro apertado aqui, extrude e coloco todas essas linhas, não precisa do nulo, né? Coloco todas elas dentro do extrude. E esse nulo que a gente usou para mover para lá dá de deletar. Só que o extrude vai extrudar só a primeira linha aqui que ele encontrar. Para fazer extrudar todo mundo ao mesmo tempo, você seleciona o extrude, vem na aba Object e tem a opção hierárquico. Ele traça, vai por toda a hierarquia e agora cria esse extrude. Isso eu gosto de fazer para iniciar um primeiro extrude. Vou colocar aqui uns 140 e já colocar uns caps para criar umas bordinhas aqui em cada elemento. Ó, se eu fizer um render, dá de ver que eu não tenho nenhum highlight aqui, nenhuma borda. Mas se eu vim aqui em caps, a gente pode colocar aqui um end cap, colocar um fillet. Só deixa eu ver se esse é da parte de trás. Então aqui eu vou botar none, vai ficar vazado. E aqui no cap eu vou botar um fillet cap. Então atrás não vai ter nada, a gente economiza esses polígonos. E aqui na frente a gente faz um fillet. Só que eu vou colocar mais um step, só para ter mais essa linhazinha aqui. Só vou diminuir um pouco os centímetros aqui. Acho que 1 centímetro tá bom. Isso é só para gerar esse tipo de highlight aqui, para cada uma das pecinhas. Agora que a gente tem todo mundo extrudado,
eu posso selecionar esse extrude e usar aquela conversão para um objeto editável. Só que quando você tem o botão hierárquico ligado, ele primeiro vai colocar esse mesmo extrude para todas as linhas e depois você pode separar eles e converter também no objeto editável. Então, selecionei o extrude, dou um C nele, que é o atalho daquela função. Ele vê que ele vai criar aqui alguns nulos. E aqui ele colocou agora esse extrude para cada uma das peças aqui, ó. Então agora eu posso selecionar todas essas linhas, tirar aqui para baixo e aquele nulo lá deletar. Agora é só começar a mover, trocar as peças de posição, começar a colocar materiais. Então eu vou começar aqui com esse background. Eu posso mandar ele aqui para trás um pouco. Background das asas aqui também um pouquinho mais para trás. As laterais. Contornos. Essas asas aqui a gente pode fazer uma profundidade com elas. Deixa eu mover o centro mais para frente aqui. E aqui dentro das asas tentar identificar os padrões. Então 1 e 6. Posso botar mais para frente. 2 e 7. Um pouco menos. 3 e 8. Um pouco menos ainda. Tentando mexer só no eixo Z. Para ir para frente e para trás. 4 e 9. Para criar um pouco de profundidade. Só tô achando que esses extrudes estão muito aqui nessa parte da frente. Mas a gente pode regular cada um deles individuais. Esses das asas eu vou selecionar todo mundo. Vem aqui em Object, no Movement. Diminuo um pouco aqui. Esse contorno, esse centro também dá de diminuir um pouco. Essas linhazinhas também. Só esconder minha grade aqui. É só uma questão de ajeitando cada uma das peças aqui. Na visão da direita.
10. Isso aí. Agora a gente tem um logo em 3D. Se fizer um render, vai dar de ver que tem extrusão, né? Bastante volume. E agora é só a gente começar a colocar uns materiais, uma iluminação e tá pronto. Agora pra gente colorir esse logo, eu vim aqui na internet dar uma olhada como é que o que a gente poderia usar de referências. Encontrei vários logos aqui de várias formas, mas um dos que eu mais gostei foi essa questão de tipo misturar metal com madeira. De repente a gente pode partir em alguma coisa nesse sentido, experimentar algumas coisas ali no próprio cinema. Então aqui dentro do cinema tu tem essa aba Content Browser, tem aqui presets, tem vários presets de materiais. Então se eu clicar com o botão direito aqui em cima, eu tenho a opção Search, posso procurar aqui algum material. Por exemplo, vou colocar wood, de madeira, vai aparecer um monte de materiais de madeira aqui. A gente pode começar usando algum desses. Eu vou tentar pegar uma madeira um pouco mais escura, quem sabe essa daqui. Então eu dou 2 cliques, ela carrega aqui embaixo. E posso começar a colocar isso aqui. Eu vou começar colocando esse wood nessa parte toda aqui de baixo. Deixa eu dar uma olhada, ver como é que tá ficando de perto. Eu gosto de usar esse Interactive Render Region, que eu posso deixar uma área renderizando constantemente e ficar fazendo alterações depois. Então eu vou só selecionar aqui minha ferramenta de textura, experimentar uma outra projeção em vez de UVW Mapping, vou experimentar essa Cubic, que daí ele faz um cubo em volta de toda a imagem e aqui a gente consegue enxergar um pouco mais de detalhes. Ó. Beleza, vou deixar isso aqui de fundo. Acho que depois dessas partes aqui de lado a gente pode experimentar algum tipo de metal. Então vou aqui em Content Browser, vou digitar metal. Então vai ter vários presets de metal. Vou tentar pegar um metal não tão luminoso e não... Experimentar esse Titanium Black aqui. Então vou dar 2 cliques. Vou colocar no laterais. Agora eu posso colocar talvez nesse background e fazer essas outras pecinhas com madeira também, acho que fica interessante. Vou colocar nesse BG asas, também vou colocar esse Titanium. Voltar a colocar wood, tentar pegar outras madeiras para ver ali nas partes da frente. Tentar pegar esse asas. Também vou estar usando aquele modo aqui, o projeção Cubic. Acho que vai ficar mais, vai ter mais detalhes aqui no meio. Esse aqui também. Quem sabe uma madeira um pouco mais clara para esse cara aqui. Também já no modo cúbico. Ok.
Isso aqui tava pensando em fazer brilhar bastante, quem sabe um metal bem brilhoso, tipo cromado, quem sabe nas letras também. Vou voltar ali no Content Browser. Tentar achar um metal bem cromado, experimentar esse silver aqui. Colocar isso nos textos, na fonte, nas outras coisas. Mudar todos eles para o modo Cubic. Ok. Tu vê que dependendo do ângulo ele fica de alguma forma, muda os reflexos. Acho que agora o que a gente pode fazer é criar só um cenário e umas luzes. E depois o resto disso seria ficar trabalhando a imagem até chegar onde quer. Mas o básico seria isso para transformar um logo em 3D. Então vamos só criar um cenáriozinho, umas luzes básicas. Vou vir aqui no Content Browser, vou digitar Studio. Tem alguns presets já de Studio, vou usar esse Studio Backdrop. Dou 2 cliques, ele já importa aqui. Aí eu posso selecionar todos os meus elementos do logo aqui, dar um Alt G para agrupar. Deixa eu chamar isso aqui de logo. E eu posso selecionar o nulo, pegar minha ferramenta de escala, escalonar aqui segurando o Shift e usar minha ferramenta de mover para posicionar o logo um pouquinho acima aqui do chão, talvez um pouco mais para frente. Acho que eu posso diminuir ele um pouco mais. Ok. E ali no Content Browser usar, deixa eu botar Light aqui que vai mostrar alguns sistemas de luz. Ele tem um 3-point light. Isso, tem um sistema de luz já pronto. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai colocar esse 3-point light. Deixa eu só habilitar minhas luzes que eu tinha desabilitado antes. Então aqui eu tenho minhas luzes vindo de vários ângulos. Deixa eu só diminuir a escala dessas luzes. É só selecionar o nulo e diminuir com a ferramenta de escala. As luzes ficam um pouco mais perto. Vamos vir um pouquinho mais para frente. Talvez subir um pouco mais essa luz aqui. Chegar um pouco mais perto. E essa daqui. Ok. Achar um ponto de vista interessante. Criar uma câmera, só testar alguma outra lente. Deixa eu só olhar pelo ponto de vista dela. Fazer o logo parecer um pouco maior, com uma lente menor. Deixa eu baixar um pouquinho mais o logo. Se a gente fizer um render, já vai estar começando a funcionar a luz, as sombras, as coisas. E a partir desse momento daí vai começar a configurar a luz, botar outros detalhes para começar a tirar mais da imagem. Mas o básico seria esse. É isso aí.